Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um CTC Roundtable, promovido pela CTC, uma das 150 maiores empresas de tecnologia do Brasil. Eu sou André Kripa, diretor de inovação em produtos da CTC, e hoje nós vamos falar sobre o aprendizado do sírio-libanês na jornada de transformação digital. Os nossos convidados são o Conrado Tramontini, que é gerente de transformação digital no Hospital Sírio-Libanês, e o Almir Segatti, que é o nosso head de agilidade aqui dentro da CTC. Pessoal, bem-vindos. Vamos começar com a apresentação breve de vocês e depois, Conrado, eu já vou pedir para você colocar a tua apresentação. Vamos ouvir a apresentação dos nossos convidados aqui. Boa tarde, André, tudo bem? Almir, quer começar? Vai você primeiro? Pode ser, Conrado. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Conrado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou como head de agilidade aqui na CTC, colaborando com todos os times envolvidos aqui nas entregas, na área de digital, à frente de soluções, conversando com diversos clientes aqui na área de saúde. Muito feliz aqui em estar com vocês. É um prazer enorme aqui trocar ideia com vocês. Vai lá, Conrado. Boa. Eu sou gerente de transformação ágil aqui no Sírio-Libanês, então eu iniciei em 2020, então tem um pouquinho mais de 2 anos aí que eu estou nessa jornada na instituição. Ótimo, Conrado, Almir, obrigado aí pela gentileza de estar aqui conosco hoje. Conrado, então, acho que para usar como insumos da nossa discussão, a tua apresentação, para resumir um pouco dessa jornada de transformação digital no Sírio, vai ser muito legal a gente entender como é que vocês pilotaram esse modelo tão bem sucedido aí no mercado, e depois vamos discutir um pouquinho sobre o panorama geral, né, do que a gente pode comparar disso com o nosso mercado brasileiro. Manda Boa, ver. bacana. Deixa eu carregar ela aqui. Boa. Vocês estão vendo a apresentação? Aquela boa e velha pergunta, né? Então, sim. Isso faz parte, né? Bom, então, contando um pouquinho da nossa transformação, né? Hoje a gente tem um time de agilidade dentro da instituição, tá? A gente conhece muito o Sírio-Libanês mais pelas notícias, né? Não sei quem que tem mais conexão com a instituição, então eu vou passar um pouquinho do histórico, do nosso histórico, que ele foi importante também para a gente conseguir ter o sucesso aí na transformação, tá? O Sírio é um hospital de excelência, né? Ele é reconhecido mundialmente pelo padrão de excelência na saúde. Ele figurou ali entre os primeiros colocados do Brasil, né? Do Brasil e do mundo, na verdade, do World Best Hospital. Foi uma pesquisa feita pela Newsweek. Uma parte que normalmente as pessoas não conhecem do Sírio, mas a gente tem uma área de compromisso, de responsabilidade, a área chama responsabilidade social, mas a gente gosta de tratar ela como compromisso, né? E acho que até a nossa diretora ela coloca muito dessa forma, é uma área de compromisso social, né? Então a gente tem esforço de ensino e pesquisa, a gente administra alguns hospitais públicos, né, com o expertise do Sírio-Libanês dentro do hospital administrado pelo Sírio. A gente faz parte do programa de desenvolvimento do SUS, né, o PROAD, enfim. E a gente tem 120 mil pacientes atendidos em média anualmente, são 40 especialidades, 710 leitos. E aí, como eu comentei um pouquinho do SUS, né, a questão da cooperação do público e privado na instituição, é uma entidade filantrópica, e a gente tem um histórico bastante, sempre de inovação, tá? A história do Sírio, né, ele começa com, a gente conhece o nome Sírio-Libanês, mas o nome completo é Sociedade Beneficente de Senhoras Sírio-Libanesas, né? Então, a instituição, ela começa com essa organização de senhoras sírio-libanesas há 100 anos atrás, para retribuir a acolhida que elas tiveram aqui no Brasil e em São Paulo, elas decidem fundar um hospital, e dali para frente tem uma história com uma interrupção do sonho, com a Revolução de 32, enfim. Dali vem a primeira UTI, né, o robô cirúrgico fazendo a inovação aqui em São Paulo também. Enfim, é uma história sempre de pioneirismo, tá?
E foi essa cultura que eu encontrei quando a gente chegou. Isso foi um grande facilitador, vou colocar assim, da abordagem, da adoção da abordagem ágil, dessa cultura de inovação, que inclusive já estava caminhando na instituição, a gente só precisou trazer para um formato mais adequado. E qual que foi esse cenário, né? Então, a gente tinha esse momento atual, eu vou falar um pouquinho para frente sobre saúde 4.0, mas a gente tem esse cenário atual que está posto hoje, que a gente conhece muito bem do mundo VUCA, da disrupção tecnológica, do digital ganhando muita força, e a instituição entendeu que fazia parte também do movimento que ela precisava fazer, da estratégia também caminhar nessa direção. E quando a gente olhou para qual área poderia apoiar melhor nisso, obviamente a TI foi a área escolhida, né, por conta dessa capacidade de lidar com essas complexidades que a área de TI tem feito com bastante maestria em muitas instituições, né, e a adoção de práticas e abordagens que a TI tem feito. Então, entendemos que o cenário da TI era a melhor área para a gente conseguir rodar isso. E aí a gente começou estruturando, na época, o Diego Aristides, que é era o nosso gerente de desenvolvimento à época, hoje superintendente de produtos digitais, ele começou a trazer esse movimento e a gente decidiu não começar como um Big Bang, mas com um case de impacto, né? A gente conversa um pouquinho mais sobre isso, mas a adoção de um projeto que fosse cross. E aí esse projeto começou a permear a instituição e começou a semear essa abordagem ágil e a transformação digital para a instituição. Então, em 2020, a gente construiu, né, teve a criação do nosso centro de excelência, a criação do time de agilidade, com o objetivo de impactar realmente positivamente colaboradores e gestores com esse modelo de atuação que era necessário para a gente lidar com os problemas complexos. A gente precisou fazer a adaptação da abordagem ágil, né? Acho que quando se fala de TI, o ágil está muito bem desenhado. A gente tem os métodos Scrum, tem a gestão de fluxo ali com Kanban e todo o Extreme Programming, enfim. Para dentro da TI, o ágil já está muito bem consolidado. Mas a gente precisava lidar também com times assistenciais. Então, a gente precisou adaptar parte do nosso framework, e isso a gente fez com muita tranquilidade, muito respeito pelo framework, ou pelas entregas de valor, né? Mas a gente trouxe essa adaptação para o nosso dia a dia. Isso foi também um fator de bastante sucesso para a gente, né? E a rodada dos workshops colaborativos, né? Então, a gente estava... a Lean Inception foi um pilar para a gente conseguir fazer as etapas de discovery dos projetos, e a gente precisou rodar a Lean Inception com o time assistencial no pico da pandemia. Então, a gente contou até com a ajuda do Paulo Caroli, né, que foi o criador do método da Inception, para a gente readaptar o nosso modelo ali para conseguir trazer essas pessoas. Enfim, a mentalidade de adaptar a mudança estava muito bem, acho que muito bem posta em prática ali diante desses cenários. Legal até aqui? Seguindo, eu pergunto, mas não sei se todo mundo vai conseguir responder. Estou acostumado a falar isso com o time, né? Está ótimo. Boa. E aí eu queria comentar um pouquinho, né? A gente fala muito de indústria 4.0 quando a gente fala de agilidade, e uma coisa que eu desconhecia, né? Eu sempre tive muito interesse em trabalhar com a área da saúde, mas até então na minha jornada eu nunca tinha tido um cliente em área da saúde. Aí pude vir e iniciar aqui com esse time. E a questão é como que a indústria 4.0 afeta a saúde, né? Eu pensar em um hospital, o quanto ela é afetado pela indústria 4.0, né? Então, existe o Health 4.0 ou Saúde 4.0, que é esse conceito da indústria 4.0 mesmo posto para a área da saúde. Então, são esse aparecimento de novas tecnologias, né? Verticalização de operação, essa entrada de outros players, as health techs, e a experiência do paciente que permeia toda a indústria. O que o paciente experimenta num banco, ele também vai fazer um paralelo com a saúde. O que ele experimenta, a gente fala muito da experiência Uber, né, ou do iFood, ele também vai colocar isso para a experiência dele dentro de um hospital. Então, ela tem um mote aqui, né, que é o paciente deve receber o melhor e oportuno atendimento médico possível, sempre e em qualquer lugar que ele necessitar. Então, é a digitalização colocada, né, o movimento de deshospitalização.
Eu posso estar aqui na minha casa agora e fazer uma consulta de telemedicina, falar com o nosso PA. Posso ter alguns devices que me habilitam, inclusive, a fazer uma ausculta pulmonar ou aferir o meu coração, enfim, meus sinais vitais. Então, é essa conexão do digital, do físico e do biológico dentro da área da saúde. A gente tem os IoTs, né, normalmente conhecido, e tem o IoTM, né, que é o internet, IOMT, que é a internet das coisas médicas, né, um desfibrilador, um respirador, uma máquina de BiPAP, enfim, a própria ressonância magnética, né, o aparelho de ressonância magnética que tem todo um acompanhamento de aquecimento, de nível, de funcionamento. Então, tudo isso afeta a minha área, meu hospital. E, obviamente, cada vez que eu estou mais conectado, eu fico mais exposto também a cyberataques, a invasão e coisas do tipo. Então, esse é o cenário que a gente tem e que a gente tá se preparando, né? E uma coisa da indústria 4.0 é que, apesar dela estar presente no nosso contexto atual, não necessariamente eu estou ativado na indústria 4.0. Se eu não me preparar para ela e se eu não executá-la, todo mundo pode estar, os meus concorrentes podem estar rodando como indústria 4.0, como saúde 4.0, e eu posso estar atrasado nesse cenário. E a gente quer justamente o contrário, né? A gente quer estar sempre pioneiro nesse movimento. Então, eu preciso já ativar ela, né? Acho que enquanto para algumas outras indústrias isso já é muito mais definido, para a saúde ele é um movimento um pouco mais eu não vou dizer atrasado, mas ele acontece um passo depois, mas eu preciso estar ativado para ela também. E aí a forma que a gente encontrou, né, para fazer isso, que é a abordagem ágil, ela começou em um movimento de uma Lean Inception para um projeto que a gente tinha, um grande projeto da área financeira, que permeava uma value stream que caminhava por toda a instituição. Então, a gente começou executando uma Lean Inception para a gente ter a visibilidade do que era efetivamente aquele problema, né? Porque a demanda do projeto vem já com a solução. Olha, a gente quer fazer tal coisa. E aí, o movimento até que o Diego, de novo, né, ele que era gerente de desenvolvimento à época, fez, ele falou, olha, legal, mas a gente não sabe o que é para fazer. Vocês acham que é isso para fazer. Acho que a gente não sabe nem qual é o problema que a gente quer atacar efetivamente. Vamos fazer uma Lean Inception? O pessoal, opa, mas o que é isso, né? E às vezes a gente até escuta assim, a gente teve uma conversa uma vez com uma pessoa que tinha um projeto com a TI, né? A gente falou, olha, vamos fazer uma Lean Inception? Ela falou assim, não, tem 5 anos que você já sabe o que eu preciso. A gente já fez uma 5W2H, a gente já mapeou tal coisa. A gente falou, sim, mas olha, inclusive há 5 anos atrás, nem você mais quer aquilo, né? Assim, não dá. Então, vamos rodar uma Inception, vamos trazer todo mundo para dentro, né? Vamos envolver as pessoas. E uma preocupação que a gente sempre teve é que não é eu vou entrar e eu vou executar, né? É nós vamos entrar, eu vou te apoiar, vocês vão conseguir entender melhor e vocês vão conseguir executar. Vamos trazer TI, vamos trazer financeiro, vão trazer todo mundo que precisa, mas vocês vão se apropriar do projeto, né? Não faz sentido eu querer levar isso para dentro da TI e depois de X tempo vir e te apresentar alguma coisa. Você que está no dia a dia precisa tá à frente, inclusive, disso para dizer para a gente o que precisa. Então, a Lean Inception começou sendo já começou dando uma grande mudança, porque foi isso, as pessoas se reuniram efetivamente, diferentes áreas, sentaram junto à mesa para rabiscar, entender o que era o problema, discutir. E aí, nesse cenário, lógico, né? Cada um fala assim, não, mas eu sei qual é o problema. Qual que é? Põe aqui no papel. Aí cada um pôs. No fim, na hora que vai olhar, cada um achava que o problema era uma coisa. Então, isso ajudou muito a gente a nivelar e falar, agora está todo mundo de acordo. O problema, efetivamente, que a gente vai atacar é esse. E como a gente vai atacar, depois surge com o resultado da Lean Inception, que é um outro conceito que a gente precisou trabalhar bem para a gente conseguir entender ele como instituição, mas é o conceito de MVP. Então, hoje é muito recompensador, assim, porque não importa agora com quem a gente fala, as pessoas falam, não, MVP. Qual que é o mínimo que a gente vai precisar pôr para começar a ter uma entrega? É isso aqui. Então,
é uma expressão que até então não estava no vocabulário da instituição e hoje está muito presente. Então, e lógico, né? Aí começam as armadilhas, né? Assim, não é muito fácil definir o que é efetivamente um MVP, né? Então, tem um trabalho para a gente fazer aqui, e muitas vezes o MVP ainda já é aquele produto mais acabado, né? Do tipo, não, eu não vou colocar isso aqui. Tem duas questões, né? Um que é o cara achando que a gente vai colocar uma coisa extremamente mal acabada na mão do cliente, e é o outro achando que o MVP é o produto pronto. Então a gente precisa corrigir esses dois momentos, né? Não, não é uma coisa mal acabada, só que não é o produto pronto também. E como a gente tem feito isso, né? Acho que um outro bom aprendizado que a gente teve foi entender que uma coisa é uma startup iniciando, ou uma empresa de tecnologia iniciando agora, pequena, com um time pequeno, e ela consegue iniciar toda no modelo de times ágeis, e a outra coisa é uma instituição. A gente tem 10 mil colaboradores, 7 mil colaboradores em áreas assistenciais. Eu vou pegar todo mundo e colocar todo mundo em squad? Não vou, não tem nem como fazer isso, né? Eu querer fazer isso em um movimento de um Big Bang vai ser fazer para a estrutura ruir. Não tem como. A estrutura, em muitas áreas de operação, ela precisa ter já uma estrutura mais hierarquizada. E quando eu digo mais hierarquizada, não significa extremamente hierarquizada, né? Mas eu tenho um controle de fluxo de tomada de decisão. Ele já está posto. Eu não posso simplesmente alterar aquilo. Então, tem uma pessoa que é o professor John Kotter, que ele trouxe num livro e num artigo que ele escreveu já há algum tempo, ele traz um modelo chamado modelo dual, que para a gente fez todo sentido também, que é a minha área da operação, ela continua da maneira que ela está atuando hoje, e o que eu faço é pessoas de dentro dessa área que estão conectadas com o problema, ou de dentro das áreas, né? Das minhas unidades de negócio que estão conectadas com problemas, elas vão migrar para dentro de uma squad por um período X de tempo, né? Conforme a gente entender a demanda, mas essas pessoas migram para dentro de um modelo de squad e atuam na resolução do problema. Foi isso que a gente conseguiu fazer. De novo, é mais uma daquelas coisas que aqui apresentando é muito fácil, na prática não é fácil, a gente precisou fazer trade-off com as áreas. Tinha área que ia ter problema, porque a área já estava rodando no modelo sobrecarregado, e tirar pessoas ia só sobrecarregar mais as áreas, enfim. Então, a gente precisou fazer toda uma discussão e um trabalho ali para conseguir ajustar isso tudo, mas foi um modelo que funcionou muito bem para a gente. Tá? E aí, avançando um pouquinho, né? Então, é isso que eu comentei, a gente tem utilizado, eu brinco também que a gente conseguiu misturar nomenclatura de vários lugares. A gente usa um pouco do nome do Spotify, um pouco do Safe, um pouco do Explained Agile, isso porque a gente quis juntou uma sopa de letrinhas maior do que já existe, né? Mas ficou para a gente tá bem claro, então ficou fácil da gente fazer essa navegação. Mas são os colaboradores que vêm das unidades de negócio, fazem parte de uma squad que está atuando em um problema relacionado à value stream a qual ele está. Um grupo de pessoas, né, forma um capítulo. Então, eu posso ter, por exemplo, a gente tem um sistema na área hospitalar que é o TASI, e eu tenho os analistas do TASI. Por mais que eu tenha analista TASI em cada squad, todos eles estão conectados com um capítulo, porque não dá para cada um fazer uma coisa para uma direção ou alterar o TASI sem ter um alinhamento entre eles. Eu tenho uma liderança formada por produto, tecnologia e design, e eu tenho agilidade atuando cross aqui com esse time, tá? E além disso, arquitetura e segurança caminhando junto. A visão de líder, né? Isso também foi um movimento que a gente precisou fazer bastante intensamente, e de novo, né? A cultura encurtou muito o nosso caminho. A cultura que a gente já tinha na instituição ajudou muito. A gente até aprendeu que, na verdade, eu não falo em transformação cultural, eu acho que pode ser até uma fala mais arrogante, né? Assim, vou transformar a sua cultura. Não, minha cultura, cara, essa cultura dessa instituição é uma coisa fantástica, eu não quero transformá-la. Não tenho o menor direito de fazer isso, inclusive. O que a gente quer é complementar ela aqui com essa cultura de agilidade ou cultura de digital nos pontos em que ela for necessário. Isso ajudou muito a gente a ter as conversas aqui dentro também,
e até dos gestores conseguirem entender a mudança de papel que eles precisam. Aqui é um pouquinho da Value Stream estendida, né, o formato de tribo. Hoje, né, então a gente iniciou em 2020 ali com um especialista, 9 squads. Hoje a gente tem eu como gerente da área, eu tenho comigo mais 4 especialistas olhando para a agilidade em si, ainda é um time relativamente enxuto, tá? E a gente tem ao todo, espalhado na instituição, 73 squads. Essas 73 squads também é bastante interessante e, de certa forma, talvez a gente pode dizer que o número está um pouco inflacionado, né? Tomando cuidado, porque muitas áreas operacionais, os times assistenciais, por exemplo, a gente tem o comitê da dor, o comitê de pele, esses times entenderam que atuar como uma squad ia ser muito mais benéfico para eles. Então, deu um boom nesse meu número, né? São squads que não estão atuando em desenvolvimento de produto, mas estão atuando em desenvolvimento de protocolo, de atendimento, enfim. Então, é realmente um volume bastante grande. E aqui traz um desafio para a gente também, porque eu não tenho 73 agilistas atuando como Scrum Master, enfim, até o próprio PO. Então, a gente tem feito essa capacitação nas áreas. Como eu falei, de repente, uma área assistencial que preferiu trabalhar em squad faz todo sentido. Então, um desses especialistas do time entra para fazer um acompanhamento e uma capacitação, formar alguém lá dentro como agilista, formar alguém lá dentro como PO. Então, são pessoas que não têm essa bagagem, apesar de ter olhado muito para isso, e a gente faz essa capacitação também. Tem funcionado bastante bem. A gente teve recentemente, a gente fez a primeira PI Planning de produtos digitais, a gente rodou já teve algumas PI Plannings, né? A gente veio rodando em algumas squads, em algumas tribos, a gente rodou algumas PIs, a gente fez a primeira de produtos digitais que conectou 4 tribos, 17 squads ali, com a visão de entrega de produto digital unificada para a instituição toda. E aí eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, tá? Mas só para a gente... Esse primeiro quadro à esquerda acima foi lá em fevereiro, março de 2020, quando a gente estava fazendo o nosso Kanban na parede com um post-it. Foi um desafio muito grande, porque março foi quando a pandemia começou a chegar, então um hospital que nunca tinha trabalhado com time remoto precisou se adequar, vai todo mundo para casa, precisamos trabalhar todo mundo de casa, né? Assim, a gente estava ciente da gravidade da situação, mas a gente ainda imaginava que era uma coisa que seria rápida, um mês, né? A gente falou, não, acho que um mês e pouco. Então, foi muito curioso, assim, é bem emocionante olhar em retrospecto, né? Eu lembro do primeiro momento ali em que a gente falou de trabalhar de casa, né? Eu estava recém-chegado no hospital ainda, mas voltar e lembrar isso, e lembrar de todas as questões que a gente foi precisando passar, né? Para se adaptar, enfim, é, é bacana, é emocionante. Embaixo a gente tem um quadro com a nossa primeira PI Planning, né? E aí usando o Miro. Ali em cima uma Lean Inception, e o último quadro à direita aqui de baixo é um dos cases mais incríveis que a gente tem, que foi o desenvolvimento de um app, de uma solução. Na verdade, o app era uma parte dessa solução, mas uma solução para a gente vacinar os colaboradores que estavam na ponta quando começaram a chegar as primeiras doses de vacina. A gente tinha um desafio, porque vacinar colaborador a gente faz todo ano, a gente tem a vacina de gripe. Quando você chega num hospital, você recebe umas 5 vacinas logo na entrada, porque atualiza toda a sua carteirinha, né? Enfim. E então, campanha de vacinação e vacinação a gente tem com alguma frequência, mas a gente precisava garantir que as pessoas que estavam atendendo Covid, e isso foi no pico, no nosso maior pico da Covid, é, a gente conseguir fazer isso sem aglomeração, com um número ainda restrito de doses. A gente recebeu no primeiro momento 3.000 doses, então a gente precisava vacinar, garantir segunda dose, fazer isso sem aglomerar, garantir que era o pessoal que estava na UTI e no PA Covid que ia receber essas doses, sem ninguém furar fila, tal. Então a gente conseguiu, com um time que é extremamente parceiro nosso, a gente conseguiu em 4 dias desenvolver o primeiro MVP ali dessa solução de agendamento de vacinação,
e cada dia rodava, a gente estava rodando sprint de um dia, onde a gente fazia começava com a planning às 6 horas, o time, que era esse parceiro, executava de madrugada o desenvolvimento, no dia seguinte de manhã a gente fazia uma review, validava no campo e fazia uma retrospectiva, e aí já planning de novo. Então foram quatro dias iniciais para o MVP, e depois a gente foi fazendo um processo de melhoria, mas é daqueles momentos de novo que você lembra e arrepia, arrepia, foi incrível. Então, a gente ter agilidade nesse cenário, assim, foi crucial. E junto com a gente estava o pessoal de saúde do colaborador, CCIH, comunicação, RH, todo mundo junto, a gente se reunia numa sala, fazia o processo. Então, se não fosse o ágil, né, a gente talvez tivesse um cenário mais complicado, e a gente conseguiu fazer um case de muito sucesso. Assim, para a gente foi muito significativo. É, caminhando para fechar, tá? Mas aqui a gente trouxe alguns resultados, né? A gente também adaptou o modelo de squad para que a gente conseguisse rodar em 3 meses uma grande acreditação que existe na área da saúde, que é a Joint Commission International. A gente conseguiu rodar com melhor avaliação, assim, na pandemia de novo. Com 3 meses de início ao final, a gente conseguiu uma nota muito interessante. Então, o modelo de squad foi extremamente importante para esse cenário, né? E aí eu comentei um pouquinho do app também. E é isso. Encerrando aqui. Obrigado, pessoal. Conrado, muito bom, cara. Parabéns aí pela jornada que vocês construíram no Sírio. Acho que tem tanta coisa boa para a gente usar como aprendizado e vai ser muito bom a gente falar com o pessoal que está nos assistindo hoje. E esse webinar depois vai ficar disponível também. Uhum. Vamos começar nossa sessão de bate-papo aqui, usando essa tua apresentação como nossa base. Almir, a gente tem discutido muito disso com vários hospitais, instituições de saúde em geral, que também estão buscando a transformação digital e se apoiando em agilidade para tentar conseguir se estruturar nessa nova jornada. Como é que você vê a comparação do que o Conrado trouxe para a grande maioria dos hospitais no Brasil, não só a ANAP, mas falando também em hospitais públicos? Onde é que nós estamos comparando a essa jornada do Sírio-Libanês? Boa tarde a todos. Conrado, parabéns pela sua apresentação, não só pela maneira simples como você trouxe uma mensagem tão importante, mas por trazer uma mensagem de sucesso, né? A gente aprende muito quando as coisas dão errado e a gente aprende também com quem faz as coisas certas. E, e essa sua pergunta, André, fala sobre o panorama. A gente realmente tem falado com muitos hospitais nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente tem tido contato, entendido problemas, dores, necessidades, falado sobre iniciativas, principalmente de digital, né? E a preocupação de todas as instituições com relação à transformação digital, ela está em dois momentos. Primeiro, em tentar resolver as suas principais dores e ter uma melhoria de performance real. E a segunda, onde muitos estão, é como começar, né? Como que eu faço? Porque as instituições estão sempre envolvidas em iniciativas, sempre investindo para buscar algum resultado mais imediato. E essa experiência que o Conrado traz para a gente mostra que você precisa estruturar, você precisa de um projeto de um porte considerável do tamanho da sua organização, né? Você precisa, principalmente, estruturar a partir das pessoas. A gente pega a sua apresentação, a beleza está ali em como as pessoas foram organizadas, os papéis que as pessoas desempenham foram organizados, né? E essas preocupações dos hospitais, hoje, tem alguns mais avançados, alguns ainda em desenvolvimento, outros prestes a iniciar. A gente vê muitas iniciativas implantadas de automação de processo, de aceleração, de digitalização, todo mundo querendo se livrar do papel, todo mundo querendo dar mais foco para o paciente, né? Então, essa força de se voltar para o paciente, que é o cliente, né? A gente aprende com a TI foi escolhida não é à toa, porque tem experiências e conhecimento para ajudar, uma vez que agora a tecnologia faz parte de todo esse negócio de saúde,
né? O paciente está cheio de tecnologia, tem essas experiências com as outras linhas os outros segmentos, né? Pô, como você falou, a pessoa vai lá no banco, ela usa um app para fazer tudo, ela quer fazer a mesma coisa no hospital, ela quer fazer a mesma coisa na clínica, ela espera a mesma coisa do médico, né? E aí essa preocupação dos hospitais a gente resume do ponto de vista de será que a gente está realmente, tem sido uma conversa comum essa pergunta, será que a gente está realmente avançando na transformação digital? Será que a gente está só correndo atrás da demanda do dia? Que a gente está, quanto a gente avançou e essa preocupação, onde nós estamos, né? Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde a gente está. E na sua apresentação você mostra como foi importante entender onde estava, né? O Lean Inception, trazer para a mesa o entendimento do cenário real, do real problema que a gente tem, né? De analisar a situação atual antes de traçar o plano dali para frente. Então, o quanto a gente está medindo essa transformação? Essa pergunta tem permeado todas as conversas que a gente teve com hospitais e organizações de saúde, né? O quanto um paciente interage, conversa com as pessoas, com os colaboradores e por quanto tempo. Porque se a gente avaliar o real interesse dele, ele precisa falar com o médico, né? Na jornada do paciente, ele precisa falar com o médico. Quanto tempo ele está gastando com outras coisas acessórias que poderiam ser reduzidas? O quanto ali naquelas interações está inserido de risco, por exemplo, de erros e falhas operacionais que poderiam ser eliminadas? Então, essas análises, o Lean Inception, a estruturação de MVP, ele vai focar no que é mais importante. Ele vai trazer a pergunta: o que é mais importa em todas as fases ali, a foto de vocês mexendo com os post-its, o quadro. Com certeza essas perguntas surgiram ali e deve ter sido limado, deve ter sido tirado da frente aquilo que não era maior valor ou mais importante, e essa priorização deve ter acontecido na vez. Se não for isso, você me acrescente aí algo, mas deve Não, ter sido isso, né, Conrado? é exatamente isso, Almir, assim, que é o que a gente falou ali do conceito do MVP, né? Que é difícil, foi um trabalho que a gente fez para as pessoas entenderem, né? E a gente quer tudo, né? A hora que a gente olha, tem aquilo que a gente acredita que precisa e tem aquilo que a gente efetivamente se apegou. Então, eu queria ter tal coisa, tá bom, mas isso é fundamental mesmo, isso traz valor. Pode ser até que traga, né? Mas assim, na base entre valor, esforço, custo e na relação ali para a gente entender o MVP, é esse o primeiro item que a gente vai fazer, né? Ou esses são os primeiros itens que a gente vai fazer. Então tem coisa que a gente limou e que a gente entendeu depois que não vou nem me preocupar, isso aqui não vai entrar, não faz sentido. E aí depois todo mundo alinhado com isso, né? Acho que foi fundamental. Sensacional. Porque a gente sabe que é um fato comum, né, colocar o paciente no centro dessa transformação real que aconteceu de verdade, que você trouxe para a gente. E a gente sabe que muitas vezes a gente precisa escutar, de fato, qual é a opinião do paciente, o que ele está sentindo, porque também é muito comum que eles se sintam menos importantes ou entendam que as suas demandas não estão sendo priorizados, as suas necessidades, as suas expectativas não estão sendo notadas, em detrimento talvez de algum código interno que surgiu ali na organização e está sendo executado e colocando essas prioridades à parte. Então, esse trabalho que o Conrado traz para a gente, que você trouxe, Conrado, mostra que dá para virar esse jogo, né? Você consegue trazer o que é mais importante, inclusive numa linha central, né, juntando tanto a visão de necessidade do paciente quanto a própria organização para conseguir seus resultados. As duas coisas juntas, né, na mesma pauta, né? Melhorar a performance da organização, ao mesmo tempo melhorando a satisfação do paciente. Eu acho que isso é a grande missão de um MVP, de uma Lean Inception e da execução, né? Na hora da execução. A organização dos papéis ali atendendo ao que foi planejado. Ao invés de forma tradicional, olhar só porque é factível, que é mais comum, né? Até você trouxe as duas pirâmides ali, muito interessante, é olhar só o que é factível. É o que a gente normalmente faz, a gente normalmente abre mão do que não é factível e foca. Mas espera aí, e o resto? E o que é valioso? E o que traz diferencial, né? Pô, vamos olhar a jornada completa, né? Vamos olhar o end-to-end, né? E tirar dali o que realmente importa. Porque existe um risco, e esse risco vai acontecer. E se a gente depender só de iniciativas de automação, de melhoria, sem essa visão conectada, pode cair no erro até de, por exemplo, acelerar falhas, né? Processos que são automatizados sem essa análise, eles tendem a ficar mais rápido e falhar mais rápido, e mais vezes, né? Então a gente precisa
dessa higienização de processo. E é um desafio muito grande para os hospitais, até para fechar a resposta para essa pergunta sobre panorama, é um desafio muito grande, porque os hospitais são repletos de sistemas legados, repletos de iniciativas, repletos de ferramentas, tem que correr atrás dessas novas ferramentas que estão surgindo, dessas novas necessidades digitais que estão surgindo, precisa atender essa pressão, essa demanda que vem dos pacientes, que vem dos gestores, pelos resultados, e tem que juntar isso numa fórmula, numa trilha que vá na mesma direção, né? E essa ainda é uma área que carece de muito amadurecimento, de muita cultura de inovação. Acho que é valorizar a cultura existente das pessoas, outro ponto assertivo aí que a gente consegue tirar dessa experiência do Círio, e acrescentar uma cultura de inovação que seja a chave, né? Que traga as pessoas para um jogo mais rápido, mais ágil, né? E eu costumo dizer que não tem agilidade se não tiver uma melhoria real. Tem que ter uma melhoria de produtividade, tem que ter uma melhoria de qualidade, senão não serve, né? E isso quem vai fazer são as pessoas, são elas, né? É o time que tem que assumir, que tem que abraçar isso, né? Bom, Mir, e foi curioso também, porque quando eu cheguei aqui, né, é, a minha esposa ela é fisioterapeuta, então eu já tava mais entendendo o contexto. E falar sobre erro na área da saúde, cara, você fala, mas a cultura do erro, ou se preparar para o erro, né? Fala, não, o erro não pode acontecer. Fala, não, gente, peraí, não é o erro lá na ponta, né? Não é o erro no centro cirúrgico, não é o erro na medicação, não é esse erro. É eu poder ter um ambiente onde eu consiga planejar e prever hipóteses e validá-las. Então, o time de design, né, você falou da questão de ouvir o cliente, o time de design ele é importante nessa liderança da tribo para estar rodando junto, porque como a gente não tem POs efetivamente com bagagem, né, o PO é enfermeiro, às vezes é pessoas da assistência, é um médico, a gente tem vários contextos. E como que eu faço teste AB? Como que eu trago essa cultura, inclusive, de teste AB, ABC, sei lá quantos testes realizar, validar design, né? Então, a pessoa de design ali, ela entra para olhar para essa jornada do nosso paciente e trazer esse valor também. Isso tem sido muito, muito importante também. Isso tem ajudado muito a entender as hipóteses e aí considerá-las e até preparar para esse cenário de possíveis erros controlados no ambiente controlado também. E, Conrado, aproveitando nesse ambiente tão mexido que você mencionou, a gente sabe que nem todos os hospitais têm o privilégio de ter a estrutura que o Hospital Sírio-Libanês tem aqui em São Paulo, né? A gente, aqui dentro da nossa realidade brasileira, temos hospitais em diferentes estágios de maturidade digital. Pensando nesses hospitais que estão menos maduros, como é que você recomendaria o início dessa jornada de transformação digital? Por onde os hospitais que desejam se transformar digitalmente deveriam começar? Boa pergunta, André. A gente acompanhou, né? Como eu mencionei, a gente tem o time do Compromisso Social e o time do PROAD, e esses times conectados ali também conosco, eles têm feito essa adaptação também para que eles possam rodar agilidade. E aí eu tenho, acho que dois pontos importantes, né? É difícil, né? A transformação em si, ela não é simples, não é uma coisa fácil. Se a gente achar isso, a gente vai ignorar um monte de coisa. Mas seria extremamente valioso para essas instituições, inclusive, porque vai ajudá-las a ser muito mais enxuta. E isso é importante para a nossa área da saúde, especialmente saúde pública e os nossos hospitais públicos. Quanto na saúde, a gente não fala em custo, né? É difícil eu falar em custo. Como que eu meço a recuperar um paciente, por exemplo, de um câncer? Quanto custou isso? Não é exatamente esse. Então, a gente fala em redução de desperdício mesmo. Quanto melhor eu conseguir tratar um paciente e reabilitá-lo, né, ou manter a sua saúde com o menor desperdício possível, mais efetivo eu sou. Então, a agilidade vai ajudar muito nisso. Começar efetivamente, acho que pelas pessoas, começar num cenário que vai conseguir gerar impacto positivo. Então, não chega num Big Bang, porque não vai dar, a estrutura já está posta, você não vai conseguir fazer isso como um Big Bang, ou se conseguir,
talvez você vai ter muito desperdício ao longo do caminho, então faça pontualmente em projetos que sejam significativos, e dali você consegue ir evoluindo. Eu acho que um outro ponto também é entender que o digital, ele não é necessariamente, ele não é o fim, né? O meu fim não é ser digital. O meu fim é entregar valor para o meu paciente. O digital é uma ferramenta que me apoia a fazer isso muito significativamente, né? E até gerar essa questão dessa omnicanalidade, essa omnipresença, né? Então, eu diria assim, comecem. Primeiro conselho é façam, comecem. O segundo é comecem pequeno. E o terceiro é comecem pelas pessoas. E faz isso com as pessoas, porque se você não conseguir. Eu vi, muitas vezes eu participei de movimentos que a gente tentava fazer isso de bottom-up, né? Então, o time de desenvolvimento querendo fazer agilidade e encontrava resistência na gerência média e a gerência de cima não estava habilitada, então não tinha o apoio. Ou eu tentar fazer isso top-down, e eu via também isso chegar no momento na gerência média, e a gerência média falou assim: finge que a gente é ágil e vamos em frente, sabe? Então, nenhum dos dois trouxe um resultado significativo. Se você não tiver, eu ia falar as duas partes envolvidas, mas especialmente acho que o grande cenário é a gerência média. Acho que eles são quem pode sufocar o movimento de cima para baixo ou de baixo para cima. Eles precisam entender muito bem o papel deles, porque diretamente são eles que lideram as pessoas. Acho que esse seria um caminho. Legal, Conrado. Aproveitando aqui, eu vou puxar uma pergunta do Eliandro Lima e dizer para quem está aqui nos ouvindo e assistindo ao vivo, pode, por favor, colocar as perguntas no chat que a gente vai mandar para os nossos convidados. Então, tem uma direcionada para você aqui, Conrado, que é a seguinte: puxando para a área de desenvolvimento, durante essa jornada, vocês necessitaram de desenvolvedores e programadores com algum conhecimento de informática médica? A minha pergunta é: vocês investiram na capacitação e especialização dos desenvolvedores como clínicos gerais, que já faziam parte do quadro da empresa, ou preferiram procurar logo por especialistas no mercado? Tá, a gente tem optado para todos os cenários, a gente tem optado por desenvolver internamente, tá? É lógico que em alguns casos, né, precisa trazer alguém de fora, ou parte do time precisa ser formado com pessoas de fora, porque o skill já é necessário, o conhecimento já é necessário de imediato. Mas a gente tem preferido fazer esse movimento desenvolvendo internamente. Tá? Como eu falei do próprio PO, o SM, né? Ou realmente os times de desenvolvimento. Porque, ao contrário da leitura, né? Assim, a gente é um hospital de alto padrão, a gente é um hospital de excelência, né? Mas a gente não tá esbanjando dinheiro, né? Assim, não é esse o cenário. A gente precisa efetivamente trabalhar como uma startup, porque a gente tem que ser enxuto também, né? Acho que essa é uma realidade importante para a gente, inclusive, considerar. Então, essa busca de profissionais de fora, especialmente como o mercado está aquecido hoje, eu teria dois problemas, né? Assim, trazer alguém com uma bagagem, competir com empresas que estão muito, muito à frente do nosso cenário, né? E o outro é a curva de aprendizado. Então, eu consegui desenvolver isso dentro de casa. A gente tem pessoas com excelente conhecimento, que conhecem muito de casa, né? Recentemente, inclusive, eu tive dois movimentos ali para o time. Um é uma enfermeira que estava atuando na unidade coronariana, né? Ela veio atuar com a gente como agilista, e o outro era uma pessoa que era concierge, depois atuou como assistente na TI, né? E também veio formar um time. Vem com uma bagagem que eu não ia conseguir repor isso de nenhuma forma, né? Então, a capacitação interna para esse cenário nosso tem funcionado muito bem, especialmente pelas nossas restrições, né? Entendi, Conrado. Acho que respondeu aí a pergunta, do nosso convidado. Vamos partir para uma outra questão que eu acho que quero direcionar aqui para o Almir. Muitas instituições de saúde, como a gente já falou, não possuem dos recursos que o Sírio ou outras instituições possuem. Mas isso também, como o Conrado falou, é possível iniciar uma jornada de inovação, de transformação digital, começando, né?
É óbvio que se a gente conseguir acelerar ela com algumas boas experiências do mercado, melhor, né? E aí, o mercado tem o hábito de utilizar plataformas, curtar esse caminho. Eventualmente, plataformas que já foram testadas, já se consolidaram no mercado, ou até de algumas startups que prometem resolver alguns problemas e encurtar um pouco dessa jornada. Almir, como é que você vê isso? Você entende que os produtos digitais disponíveis no mercado hoje podem encurtar o caminho da jornada de transformação na saúde? Perfeitamente, André. Sempre que as pessoas tiverem as melhores ferramentas, elas vão encurtar o caminho de chegar até o resultado que elas precisam, porque a transformação real e bem feita, ela é feita resultado a resultado de curto prazo, com entregas de curto prazo que vão acrescentando, ganhando confiança e melhorando a performance. Então, a gente tem que falar dos problemas para poder falar das ferramentas. Hoje, a maioria dos problemas que a gente tem enfrentado nos hospitais com quem a gente tem conversado, e com outras organizações de saúde, policlínicas, clínicas, etc., são problemas ligados a desafio de redução de erros, né? Então, exames com diagnósticos precisam ser mais precisos, técnicas mais acuradas vêm surgindo, e precisa operacionalizar isso, né? As soluções de robótica estão cada vez mais presentes, cada vez mais simples, sendo simplificadas e disponíveis. Um monte de IoT, né? Um monte de dispositivo trazendo um monte de informação, e outros fatores ainda ligados à redução de erro e que têm consequências para os pacientes e que também significa redução de custo para as organizações, tudo por consequência, por impacto, né? Falhas, redução de glosas é um dos objetivos também que o pessoal procura, medir aí a redução de desperdícios de tempo, de material, de problemas que às vezes passam desapercebidos, né? Então, não vai existir uma ferramenta que vai resolver tudo isso, não vai existir uma plataforma que vai resolver tudo isso. Então, as pessoas vão acabar escolhendo, né, ferramentas que possam se complementar. E é justamente aí que surge uma segunda dificuldade, né? As ferramentas estão aí, as plataformas estão aí, elas aceleram, mas elas aceleram uma parte, uma trilha. Para você conseguir o resultado, você vai ter que juntar isso. E aí o desafio vai ser justamente nessa integração. O desafio de integração vai surgir, ou seja, já está surgindo, já está sendo lidado aí com o desafio de integração. E aí que entra a importância de, dentro desse projeto de estratégia digital, pensar essa integração de uma maneira interoperável, né? Pensar que deve existir um idioma fácil de ser estabelecido, com uma resposta rápida para conseguir trazer esses dados para um momento de análise, para que aí sim possa surgir um BI, possa surgir gráficos de análises importantes para tomar decisões rápidas e mais importantes. E a cultura de BI já existe há muito tempo, mas ela é muito difícil de tirar proveito, justamente pela dificuldade dos diversos idiomas que as ferramentas usam. E investir em padrões de interoperabilidade traz um benefício muito grande quando você usa o poder dessas plataformas. Então, resumindo, isso que a gente está falando, sim, as plataformas aceleram as soluções, mas é preciso que elas trabalhem em conjunto. Então, padrões de interoperabilidade vão facilitar esse trabalho em conjunto, e a partir daí vai surgir o próximo passo, né? Que já é uma exigência hoje do mercado, que é investir em previsibilidade, né? Você precisa ter um mapa para mostrar o status de como é que está as áreas do hospital e como é que está a previsão dessa operação do hospital para o próximo momento, para o momento que vem a seguir. Você só vai conseguir isso quando esse conjunto de dados estiver fazendo sentido, estiver sendo possível extrair, ler e integrar, né? Ótimo, Almir. Eu penso muito igual a você. Conrado, o que você acha disso? Você entende que plataformas que privilegiem a interoperabilidade de dados também são plataformas importantes para esse novo momento da saúde de integrar e conectar e compartilhar informações? Totalmente, totalmente. A gente, se você pensar, né, por exemplo, falando em ecossistema digital, em ecossistema de inovação, eu ter um padrão de interoperabilidade de dados vai favorecer muito em uma conexão com uma startup ou com qualquer empresa que a gente for se relacionar. Então, quanto mais preparado eu tiver para essa interoperabilidade, vai ser crucial. Mais rápido eu consigo trabalhar com os meus dados, né? E dados efetivamente é o novo petróleo, né? Ou inclusive
já está muito mais consolidado a respeito disso, né? Então, isso é vital, vital. A gente está num movimento também de adoção, de preparação de uma plataforma de interoperabilidade usando o Fire, né? Isso é crucial para que a gente consiga ter resposta rápida a qualquer movimento. Ótimo. É bom saber disso, Conrado, porque muita gente vai querer se conectar com vocês nesse novo formato, né? E Espero que sim. E hoje a gente, acho que foi um estudo liberado, acho que foi hoje, eu estava lendo sobre isso, de que nos próximos 12 meses está na mesa de todos os líderes de saúde o acesso a dados em tempo real para tomar decisões. Então, é óbvio que a gente só vai conseguir fazer isso unindo essas plataformas, né? Você comentou uma coisa importante, já chegando aqui no fim do nosso tempo. Vocês optaram por desenvolver as iniciativas internamente. Alguns outros especialistas, né, em momentos pontuais. Mas como é que vocês lidam com o turnover no mercado de tecnologia, ainda mais tecnologia em saúde, que é mais específico ainda, né? Isso é um problema para vocês ou vocês aprenderam a dançar essa música? A gente está aprendendo a dançar essa dança, mas e isso faz parte desse nosso período, né? Isso é um movimento que a gente precisou também fortalecer muito, porque um hospital ele faz bench com outros hospitais, né? O nosso mercado é um, mas a minha atuação, a minha parte digital, eu vou competir com instituições digitais, né? Então, a gente precisa ter essa clareza dessa visão. Então, e não que a gente optou exclusivamente pelo desenvolvimento, tá, interno. A gente acho que é um grande fator, porque a gente já tem pessoas que estão conectadas, né? Acho que, qual que é o ponto, André? Eu penso que a gente tem algumas características, né, de motivação, enfim. Eu posso competir financeiramente, eu posso competir com benefícios, eu posso competir com propósito, e só o propósito, óbvio, não é o suficiente, né? Mas é um grande fator. Então, quanto eu conseguir equilibrar melhor esta conta, acho que a gente tem a nossa área tem um baita de um propósito, isso é extremamente relevante, né? E eu preciso fazer isso também com equiparação, tentar jogar o jogo melhor ainda. Então, ter parceiros que vão conseguir cobrir, né, ou responder para mim nesse cenário de turnover, me apoiar com essa outra parte do problema, tem sido vital para a gente também. Então, uma parte eu consigo me adequar e a outra parte eu preciso também contar trazer gente para fazer parceria com a gente. Então, trazer pessoas de outras áreas, outras empresas para poder apoiar. Então, a gente está num ciclo com Open Innovation, né, falando com startup, enfim. Estamos buscando outros players aí para apoiar. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Eu vou só pegar uma última pergunta e avisar os nossos convidados aqui que estão conosco, participando aqui desse webinar, que nós soltamos no chat uma pesquisa e fiquem à vontade para responder. Isso vai ajudar a gente a identificar os temas que são mais relevantes para os nossos próximos roundtables. Então, vai ser muito legal vocês ajudarem a gente nisso. Tem uma outra pergunta aqui, Conrado, que é do Hamilton Martins, perguntando qual é o critério que vocês utilizaram para escolher o padrão de interoperabilidade hoje aí no Círio. Bom, qual o critério que a gente escolheu para o padrão? O padrão que a gente está indo é o FHIR, né, o HL7 FHIR, e o critério que a gente utilizou é realmente a adoção disso pelo mercado de saúde como um todo, né, a relevância desse padrão. Eu não vou saber entrar muito em detalhe do que foi considerado, tá? Não foi um tema que eu conduzi, então precisaria trazer a pessoa ali que olhou para esse tema, mas com certeza, assim, eu sei que a capacidade de adaptação, né, de conexão utilizando esse padrão foi um dos fatores importantes para a escolha dele. Ótimo. Posso dizer que vocês fizeram uma ótima escolha, porque o mundo já escolheu esse padrão, né? Então, Então, é bom saber que aqui a gente
tem instituições caminhando para isso também. Nós temos um avanço grande também na RNDS, né, com algumas notificações compulsórias sendo enviadas em FHIR, então isso é muito bom, saber que as nossas instituições aqui no Brasil estão caminhando nessa mesma direção. Chegando ao final, Almir, eu vou te pingar uma pergunta e já pedir para que você também faça suas considerações finais de forma ágil. Sei que o ágil não quer dizer rápido, né? Mas nesse momento você vai ter que fazer o melhor que você conseguir. Como é que a CTC hoje, Almir, dentro de todas essas dezenas de hospitais que a gente tem falado, elas estão buscando a maturidade digital? Como é que você vê que a CTC tem ajudado essas instituições a buscar esses níveis maiores de maturidade hoje? Perfeitamente. O ágil é rápido, sim, tem que ser rápido e rápido para pular os obstáculos. A CTC, a gente tem aqui uma cultura na nossa consultoria de olhar para essa abordagem digital, não só do ponto de vista de processo, né, mas olhar também para a necessidade do mercado, para onde as coisas estão indo para o futuro e de quanto de agilidade é possível colocar. E como a gente faz isso? Nós temos produtos, temos serviços que olham para indicadores chaves que sejam importantes para os nossos clientes, para medir se esse quadripé aí está fazendo sentido. Por exemplo, para exemplo prático, a gente olha, por exemplo, a medição de redução de processo manual, quanto por percentual, qual o quantitativo de processos já foi eliminado e digitalizado, o aumento na qualidade de entrega, satisfação do paciente, a satisfação dos gestores, do cliente como um todo, a redução de custos, quanto foi reduzido por FTE por mês, quanto de segurança foi incrementado na passagem do paciente, né? Essa é uma medição importante. Quanto da possibilidade de expansão e aí em número de serviços, em número de microserviços foi disponibilizado e qual o nível de sucesso, tempo de resposta desses serviços, né? Então, tem, por exemplo, até para aterrissar essa medição toda, nós temos um produto de autoatendimento que digitaliza toda a parte, torna digital o autoatendimento e o check-in, né? E a gente mediu uma melhoria no check-in de uma mudança em uma organização de saúde de 20 minutos de média para 2 minutos, né? Porque o processo ficou muito mais digital, né? A gente tem um outro produto, por exemplo, chamado Fastcom, onde ele, além de ele criar e seguir esse padrão de interoperabilidade que a gente está aqui falando, ele disponibiliza logo ali no instante 1 após a instalação serviços totalmente reusáveis, altamente disponíveis para que a organização tire proveito disso, não só para a solução, por exemplo, de autoatendimento, mas que já fica disponível para outras coisas. Isso é uma economia muito grande, porque a gente que está do lado de cá do desenvolvimento na batalha de criar solução, a gente sabe quanto custa criar API, o quanto custa criar uma integração nova, quanto é diferente você ter isso disponível e confiável num padrão seguro, né? Eu acho assim, resumindo o que a gente viu aqui hoje, o que eu pude absorver aqui da experiência do Círio e aprender mais um pouco com essa experiência, eu entendo que as organizações de saúde do futuro que vão emergir como líderes, elas não vão ser exatamente aquelas que têm a melhor performance financeira, o melhor índice de lucro. Isso é o resultado. Mas eu acho que aquelas que vão saber interpretar melhor esses desafios aí, que são desafios de impacto social, econômico, da organização e das pessoas que estão ali envolvidas, tecnológico, quanto colocar isso em prática. Eu acho que acho que é desse desempenho aí que vem o resultado, e aí sim ela vai despontar como uma organização líder com um bom faturamento, um bom índice de lucro e bons resultados de impacto na esfera como um todo, ali, social, econômica e tecnológica. Essa é a minha leitura, pessoal. Agradeço muito aí a todos vocês. Obrigado, Almir. Conrado, digitalização versus transformação digital. Esse é sua pergunta final e queria ouvir um pouquinho sobre esse universo que eu acho que você já deve ter se deparado várias vezes, né? Transformação digital é colocar um processo ruim no computador. Como é que vocês saem dessa pegadinha por aí? E pode fazer suas considerações finais também. Bom, acho que o passo principal, né, talvez até ficando um pouco repetitivo, mas é entender a jornada dos nossos clientes, né, e entender aquilo que é valor efetivamente e como a tecnologia me habilita nisso, né? Então,
acho que esse é um ponto, e ela vem carregada com algumas questões, né? Porque uma coisa é eu colocar tudo no digital. Eu fazer um formulário que eu tenho no papel e eu colocar ele no computador e falar, agora eu sou paperless, né? O meu formulário agora é digital. A outra coisa é eu entender o que é esse formulário, quais informações ele me habilita, aonde isso entra na minha jornada do paciente. De repente, eu não precisava nem ter o formulário. E eu estou digitalizando uma coisa que eu não precisaria, né? Fazendo um exemplo simplório aqui, mas acho que é questão desse tipo. Então, vamos colocar um app do paciente para o paciente preencher esse formulário, que ele nunca nem precisa do formulário e não me agrega nenhum valor. Então, a cultura, na verdade, então mais do que a digitalização, né, até a transformação digital, é essa cultura do que é valor para o meu cliente, aonde o digital me apoia e como eu extraio disso o melhor resultado. Acho que assim, acho que tentando simplificar aqui a coisa, mas tem sido essa a minha leitura aí. E agradecer muito a vocês, Almir, André, Cristina, e a todo mundo que despendeu esses minutos preciosos aí para estar com a gente, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. É um tema que me interessa muito, que foi incrível para mim participar desse movimento, está sendo incrível dessa instituição, e mais especialmente junto com as pessoas. Então, eu não posso deixar de agradecer as pessoas que estão trabalhando com a gente nessa transformação, nesse ciclo de agilidade, né? Tem várias pessoas ali de agilidade topando um desafio incrível. Tem várias pessoas como PO, tem várias pessoas como membro de Dev Team, enfim, de toda a instituição. Eu queria muito agradecer, porque foram 2 anos muito intensos, mas muito significativos, e essa cultura dessa galera foi importante. Então, agradeço por poder compartilhar aqui e representar um pouco desse pessoal todo aí que está fazendo essa mudança. Muito bom, a gente nunca pode esquecer das pessoas que estão ao nosso lado, né? É verdade, Conrado, bem lembrado. Pessoal, muito obrigado. Chegamos aqui ao fim do nosso Roundtable de hoje. O tema foi falar mais sobre a jornada de transformação digital de grandes hospitais, e hoje o hospital escolhido foi o Hospital Sírio-Libanês. Esses aprendizados com certeza vão ajudar muitos de vocês que estão assistindo o nosso Roundtable de hoje para saber como começar ou como amadurecer nessa jornada. Hoje estavam conosco aqui o Conrado, gerente de transformação do Hospital Sírio-Libanês, e o Almir, nosso head de agilidade. Contem com a CTC para apoiar vocês também na jornada de transformação digital. Temos um time incrível aqui de consultores e muitos profissionais que apoiam instituições de saúde há muito tempo. Esperamos vocês no próximo Roundtable e foi um prazer estar com todos. Até a próxima.